Os sorteios manipulados. Já alguma vez tiveste a sensação de que os mesmos jogadores se enfrentam vezes demais nas primeiras rondas? Tipo, espera lá, estes dois não jogaram já no torneio passado. Pois bem, bem-vindo à teoria dos sorteios manipulados. A ideia é simples: os organizadores dos torneios manipulam os sorteios para garantir confrontos de peso logo no início. Isto acontece especialmente quando uma grande estrela está a voltar de lesão ou precisa de ganhar confiança. Os fãs apontam, por exemplo, o caso de Nadal e Schwartzman, que se enfrentaram 6 vezes em 2 anos, 4 dessas vezes antes dos quartos de final. Ou quando dizem que Federer apanha sempre o lado fácil do quadro em Wimbledon. Coincidência? Talvez. Mas os críticos acreditam que, com milhões em jogo em termos de audiências televisivas, esses sorteios aleatórios não são tão aleatórios assim. A ATP tem negado constantemente qualquer alegação de manipulação e insiste na integridade do processo. Eles dizem que tudo é feito pelas regras. Mas os céticos apontam que o processo nem sempre é televisado, e que em alguns torneios, especialmente os menores, os próprios oficiais já admitiram ajustar os emparelhamentos para vender mais bilhetes. Se é manipulação descarada ou apenas ajustes subtis para proteger as estrelas, esta teoria mostra que o tênis é tanto um negócio como um desporto. E no mundo dos negócios, previsibilidade vende. Doping secreto. Esta é uma teoria ainda não provada, mas que já gerou muita suspeita. Há fãs que acreditam que certos jogadores de topo usam substâncias dopantes secretamente. Sim, é uma acusação pesada. Também acreditam que o sistema de controlo é falho. Ao contrário do ciclismo ou do atletismo, o tênis não tem muitos casos de doping mediáticos. Por quê? Os teóricos da conspiração dizem que é porque o tênis quer evitar o escândalo. Há indícios de que os testes são inconsistentes. Os jogadores são testados durante os torneios, mas quase nunca fora de competição. Alguns até dizem saber quando o teste vai acontecer, o que torna o microdoping indetetável. O caso que acendeu o rastilho foi o de Maria Sharapova em 2016, suspensa por uso de meldonium. Depois disso, os fãs começaram a especular: se ela foi apanhada, quantos mais estarão a usar e a escapar impunes? E as teorias não ficam por aí. Há quem ache muito suspeito que certos jogadores recuperem de lesões super rápido ou mantenham energia quase sobre-humana em partidas de 5 sets. Sim, nada disto está provado, mas num desporto onde os detalhes contam, qualquer cheiro à ajuda química deixa tudo a cheirar a podre. Favoritismo por Federer. Segura-te, porque esta é polêmica. Alguns fãs acreditam que o menino de ouro do tênis, Roger Federer, foi subtilmente protegido pela ATP ao longo da sua carreira. Acreditam que os oficiais lhe davam melhores horários, condições de jogo mais lentas, que beneficiam o seu estilo, e até fechavam os olhos a violações de tempo. Apontam, por exemplo, o facto de Federer jogar muitas vezes à noite nos grandes torneios. Por quê? Porque os jogos noturnos são mais frescos, a bola anda mais devagar e o esforço físico é menor. Junta-se isso aos dias de descanso bem colocados, e tens um jogador sempre em ponto de bala. E depois há o hockey. Alguns jogadores adaptaram-se logo, mas houve jogos em que o sistema não foi usado, geralmente em courts secundários. Isto levou a especulações: será que Federer beneficiava da ausência do sistema de desafios em momento-chave? Parece exagero? Talvez. Mas quando se tem 20 Grand Slams no bolso, as teorias vão sempre aparecer. Se foi protegido ou se era mesmo assim tão bom, depende de que subreddit leis. Ao clone de Rafael Nadal. Agora vamos mesmo fundo na toca do coelho. Há uma teoria muito fringe que diz que o rei da terra batida, Rafael Nadal, não é uma só pessoa, mas duas. A teoria diz que no início dos anos 2000, quando Nadal lutava com lesões, foi treinado um sósia com o seu estilo de jogo para o substituir enquanto ele recuperava. Ridículo, claro. Mas as coisas ficam estranhas. Há fãs que dizem que o corpo dele parecia diferente em certas temporadas. Apontam diferenças na definição muscular, mudanças na linha do cabelo ou até questionam o facto de ser canhoto. Dizem que foi ensinado a jogar com a esquerda para ter vantagem competitiva. Outros fãs acham que esta teoria do clone explica a resistência insana de Nadal nos jogos de terra batida. Como é que alguém aguenta 5 horas a correr como um animal e nem parece cansado? É mesmo humano? Perguntam. Obviamente,
Isto é o equivalente tenístico à teoria dos reptilianos, mas tem ali um pequeno culto online que acredita. Seja Nadal ou o seu clone, o homem é uma máquina. O tempo morto tático. Sabes aquele momento em que um jogador está a perder o controle do jogo e de repente pede atendimento médico? Coincidência ou estratégia? Esta teoria defende que alguns jogadores usam os chamados medical timeouts como pausas táticas, não porque estejam realmente lesionados, mas para quebrar o ritmo do adversário. Os críticos apontam casos em que o jogador parecia completamente bem, e, do nada, após o timeout, volta cheio de energia e vira o jogo. Claro, os jogadores têm direito à assistência médica. Mas os fãs não deixam de questionar a conveniência do timing. Há também quem diga que alguns jogadores fingem lesões para evitar multas por desistência ou para justificar um mau desempenho. O problema? O sistema raramente questiona a validade do pedido, e os médicos do torneio quase nunca o contestam publicamente. A teoria não diz que todos fazem isto, mas que alguns usam esta carta escondida sempre que precisam virar o jogo. No tênis, o tempo é tudo. E um timeout pode ser mais poderoso do que qualquer direita cruzada. A bola viciada. Agora vamos falar da bola. Há uma teoria curiosa que diz que, em certos momentos de jogos importantes, os oficiais trocam as bolas por bolas mais lentas ou mais rápidas de forma a beneficiar certos jogadores. Por exemplo, jogadores que preferem trocas longas de fundo do corte teoricamente beneficiariam de bolas mais pesadas, enquanto jogadores agressivos se dariam melhor com bolas mais leves e rápidas. Os fãs apontam partidas onde, depois da troca de bolas regulamentar, a dinâmica mudou completamente. Será psicológico? Ou a mesma manipulação? Outros apontam que as bolas variam muito de um torneio para outro, e que isso nunca é neutro. Cada marca e cada lote tem pequenas diferenças que podem favorecer estilos específicos. Se os organizadores realmente jogam com isso? Difícil de provar. Mas, tal como nos pneus da Fórmula 1, no tênis, o que parece pequeno faz toda a diferença. O GOAT decidido nos bastidores. Esta teoria toca no coração dos fãs. Quem é o maior de todos os tempos, Federer, Nadal ou Djokovic? Pois há quem diga que o debate nem é tão desportivo assim, mas uma narrativa cuidadosamente construída pela imprensa, patrocinadores e até a ATP. Os fãs de Djokovic dizem que ele é sistematicamente desvalorizado pelos mídias ocidentais. Os fãs de Federer argumentam que o suíço teve um tratamento VIP durante anos. E os de Nadal? Dizem que ele é sempre pintado como o guerreiro que sofre, mas vence. A teoria sugere que há uma espécie de guião invisível, onde certos momentos, recordes ou narrativas são empurrados para manter o debate aceso, porque vender GOAT Wars vende bilhetes, views e merchandising. Quem realmente é o maior? Talvez nunca se chegue a um consenso. Mas segundo esta teoria, talvez nem seja preciso, desde que continue a render headlines. A maldição do número 1. Há quem diga que, nas últimas décadas, muitos jogadores que atingem o número 1 do ranking acabam por viver uma queda repentina logo a seguir. Coincidência ou pressão invisível? A teoria é que, ao chegar ao topo, o jogador é pressionado a manter a imagem, a agenda fica carregada de compromissos e a performance sofre. Outros dizem que há até um peso do trono, onde a rivalidade interna da ATP faz com que o circuito se torne mais difícil pro número 1. O que é certo é que muitos jogadores atingiram o topo e depois nunca mais voltaram ao mesmo nível. Será psicológico? Estratégico? Ou parte de algo mais obscuro? Ninguém sabe. Mas a maldição do número 1 continua a fazer vítimas. A manipulação das superfícies. Nem todas as quadras de tênis são criadas iguais, e segundo esta teoria, isso não é só uma questão de design. Há quem diga que os organizadores dos torneios ajustam a velocidade e o comportamento das superfícies para beneficiar certos jogadores. Wimbledon, supostamente mais rápido? Já foi. Nos últimos anos, os fãs dizem que a relva está mais lenta e com menos ressalto, favorecendo os que gostam de trocas longas em vez de saque e voleio. Roland Garros? Cada vez mais rápido para atrair estilos de jogo agressivos. Indian Wells? Conhecido como o quinto slam, é acusado de manipular a umidade das bolas e da quadra. E os jogadores notam isso. Vários já comentaram que certas quadras não estão como antes, mas poucos ousam dizer que isso é intencional. A teoria,
Mudar subtilmente as condições permite gerar surpresas, equilibrar favoritismos, ou manter estrelas específicas em jogo. Superfícies feitas à medida? Se for verdade, cada torneio é um palco desenhado. A sabotagem do equipamento. Agora entramos em terreno sombrio. Há quem diga que já houve casos de sabotagem nos bastidores, cordas cortadas, raquetes trocadas, garrafas de água mexidas. Sim, isto parece coisa de filme, mas há testemunhos soltos que alimentam a teoria. Um ex-jogador relatou ter encontrado a tensão das suas cordas misteriosamente alterada antes de um jogo decisivo. Outro afirmou que a sua toalha foi desaparecida de propósito durante um jogo em pleno verão. E os boatos vão mais longe, que alguns jogadores têm staff infiltrado para observar os rivais nos treinos ou até sabotar mentalmente com mind games. Provas concretas? Raramente. Mas os olhares de desconfiança nos bastidores dizem tudo. No topo, vale tudo, e 1 grama de vantagem pode decidir o título. Árbitros comprados ou instruídos. Outra teoria popular entre os fãs é que alguns árbitros de cadeira são mais simpáticos com certos jogadores. Não se trata só de chamadas duvidosas, mas da forma como controlam o tempo, toleram comportamentos ou aplicam advertências. Há quem diga que certas estrelas podem reclamar à vontade sem levar aviso, enquanto outros levam warning ao primeiro suspiro. E o mais curioso, muitos árbitros continuam a ser atribuídos aos mesmos jogadores torneio após torneio. Coincidência ou padrão? A teoria diz que os organizadores pedem discrição a certos árbitros para proteger o espetáculo. E, em alguns casos, decisões bizarras em ponto-chave parecem, no mínimo, convenientes. Afinal, quem controla o jogo tem muito poder. Ao match fixing escondido. Esta é pesada. Embora já tenha havido casos públicos de manipulação de resultados no tênis, especialmente em torneios menores, muitos acreditam que há muito mais a acontecer do que aquilo que vem a público. Jogadores do top raramente são apanhados, mas isso significa que são inocentes ou que são protegidos. Alguns jogos têm odds suspeitas, mudanças estranhas nas apostas em tempo real, ou erros inexplicáveis em pontos cruciais. Há quem diga que certos jogadores se envolvem discretamente em esquemas para perder sets específicos, não o jogo todo, para parecer natural. A ATP diz que comete ferment ou match fixing. Mas com o crescimento das casas de apostas e os milhões que circulam por fora, esta teoria não vai desaparecer tão cedo. O jogo dentro do jogo pode ser mais complexo do que imaginamos. O silêncio das lesões. Já reparaste como alguns jogadores desaparecem do circuito por semanas ou meses, sem explicações claras? Esta teoria defende que há lesões que são escondidas propositadamente, não só para proteger a imagem dos atletas, mas também para evitar perda de patrocínios ou justificar derrotas inesperadas. Outros acreditam que essas pausas misteriosas servem para tratamentos alternativos, como terapias ilegais, descanso extremo, ou até cirurgias secretas. O silêncio absoluto da imprensa em certos casos apenas alimenta a teoria. Se os fãs descobrem, a credibilidade pode ruir. Por isso, segundo esta visão, o melhor é desaparecer e regressar renovado, como se nada tivesse acontecido. O tênis de alto nível tem muito em jogo, e a verdade, às vezes, pode ser um problema. Os Next Gen nunca vencerão. Desde que surgiu o rótulo Next Gen, os fãs acompanham as novas promessas com expectativa. Mas a teoria aqui é outra, que existe uma barreira invisível que impede os jovens talentos de assumirem o topo enquanto os gigantes, Federer, Nadal, Djokovic, ainda vendem. Os torcedores mais teóricos dizem que o circuito está desenhado para manter os intocáveis por mais tempo no topo. Seja com sorteios mais leves, melhor calendário, maior visibilidade ou simplesmente, aquele empurrãozinho invisível nos momentos-chave. O raciocínio é que enquanto os veteranos forem bilhete garantido, os mais novos terão que esperar, e ser moldados com cuidado, como se fossem personagens de uma série de TV com final escrito. No fim de contas, talvez o tênis seja mais do que um desporto de raquetes, bolas e rankings. Talvez seja também palco de narrativas cuidadosamente coreografadas, de interesses financeiros gigantescos, de marcas que não querem perder ícones, e de realidades escondidas entre as linhas do corte. Algumas destas teorias são rebuscadas. Outras, assustadoramente plausíveis. E todas têm um ponto em comum: mostram que o tênis,
tal como o mundo que o rodeia, nem sempre é jogado às claras. As câmaras mostram apenas o que está em jogo. Mas o verdadeiro espetáculo pode estar a acontecer nos bastidores. Então, da próxima vez que vires um sorteio estranho, uma recuperação milagrosa ou uma decisão duvidosa, pergunta-te: isto é mesmo coincidência, ou alguém está a escrever o guião por trás da cortina?